Hoje a gente vai direto ao ponto, né? Vamos falar da realidade dos motoristas de aplicativo aqui no Brasil. Temos uma análise bem detalhada em mãos. Isso aí, muita informação para a gente entender melhor o dia a dia deles. Tem dados sobre por que eles entram nisso, como é o trabalho, a relação com as plataformas, segurança, até o impacto na vida pessoal, na família. A ideia é, entender o que rola por trás da tela do celular, né? Exatamente. E além da conveniência que a gente vê. Para começar, um número que, olha, impressiona. O Brasil é o país com mais motoristas parceiros da Uber, coisa de 1,4 milhão. E, em 2022, mais de 700 mil pessoas trabalhavam especificamente levando passageiro por aplicativo. É muita gente. Renda mesmo, né? Desemprego batendo. Mas as plataformas vendem muito aquela ideia de flexibilidade, certo? Exato. E aí a gente já cai num paradoxo interessante que o material aponta. Essa flexibilidade, na prática, muitas vezes significa o quê? Jornadas enormes. É mesmo. Sim, a média em 2022 era quase 48 horas por semana, mas olha, tem muito motorista passando das 70 horas. Nossa, mas por quê? Porque o ganho por hora é baixo. Era uns 11,80 em 2022. Então, para conseguir uma renda que pague as contas, tem que rodar muito. E para a maioria, 83,7% num dos estudos, isso virou a ocupação principal, sabe? Não é mais um bico. Ah, entendi. Aí a flexibilidade deixa de ser uma escolha. Vira uma necessidade econômica mesmo. Isso meio que desmonta aquela ideia de ser seu próprio chefe, né? O pessoal entra achando que vai ter autonomia, mas os dados mostram outra coisa sobre o controle das plataformas. Totalmente. Tem até aquele relato que eu achei bem forte de um procurador do trabalho que virou motorista para pesquisar. Ele disse que a subordinação é, muito mais intensa do que a gente imagina. O app define tudo, né? Preço, cliente... Exato. E o ponto-chave aqui é o tal do controle algorítmico. É fascinante e um pouco assustador, né? Como assim algorítmico? Basicamente é o software da plataforma que gerencia tudo. Quem pega qual corrida, por quanto, como o motorista é avaliado, se vai ser bloqueado, tudo sem um chefe humano ali direto. Entendi. Isso permite que as empresas gerenciem essa multidão de gente sem os custos e as responsabilidades de um emprego formal, né? Elas acabam transferindo os custos todos. Combustível, a manutenção do carro, que é pesada, 75% gastam mais de R$1.000 por mês com isso. Seguro, celular, até o tempo esperando corrida, que não é pago. Tudo nas costas do motorista. Tudo nas costas do motorista. E essa conta, parece que não fecha fácil. Os custos mensais, você falou, podem passar de R$4.000 fácil. Né? Enquanto a renda média líquida lá em 2022 caiu para menos de R$2.400. Pois é, a matemática fica complicada. E tem mais, se o carro quebra, pronto, a renda para na hora. É uma pressão constante. Imagino. E essa pressão vai além do bolso, né? Chega na segurança. Os dados sobre isso são, olha, bem alarmantes. Muito. Quase 90% se sentem inseguros trabalhando. 90%? E tem a pressão para aceitar a corrida, mesmo em lugar perigoso, sabe? Porque se recusar muito, pode levar a bloqueio da plataforma. Complicado isso. E olha esse dado que choca. Entre 2019 e 2020, lá em São Paulo, 27% dos sequestros relâmpago envolviam motoristas de aplicativo. Quase um terço. Caramba. Isso levanta umas perguntas sérias sobre a responsabilidade das plataformas, né? Mas, além do risco físico, tem aquele custo humano que a gente não vê. O estresse, o cansaço. Sim, os dados confirmam isso. Mais de 26% com sintomas de estresse crônico. Quase 31% dormindo mal. Burnout mesmo. Nossa. E isso, claro, afeta a saúde e vai para dentro de casa, né? Impacta a família. 36,5% disseram que a vida familiar foi afetada. E tem um ponto para o futuro que é crítico. Pouquíssima gente contribuindo para a Previdência. Só 23,6% em 2022. Isso é uma bomba relógio, né? Exatamente. Foi descrito assim mesmo. Uma bomba relógio social. Então, diante disso tudo, qual a saída? Tem um debate rolando sobre regulamentar, né? O tal do PLP 12/2024. Sim, a ideia é tentar dar mais garantia. Tipo, um valor mínimo por hora trabalhada, de verdade.
incluir na previdência obrigatoriamente. Mas os próprios motoristas não têm um consenso, né? Não, a categoria está dividida. Tem gente que quer essa proteção, claro, mas tem gente com medo de perder a tal flexibilidade que, apesar dos problemas, ainda é valorizada por uma parte. É um nó difícil de desatar. É complexo. Bom, resumindo o que o material mostra, né? A gente tem um sistema onde a nossa conveniência, de quem pede o carro, depende muito de uma galera que enfrenta condições, bem precárias. Esse controle por algoritmo, os riscos altos, os custos que ninguém vê. E aquela promessa de flexibilidade, muitas vezes acaba só escondendo a necessidade de grana e passando todo o risco do negócio para o trabalhador. A grande sacada é essa inversão. A autonomia que eles buscavam vira uma subordinação ao aplicativo e a flexibilidade vira quase uma obrigação para sobreviver. Faz todo sentido. E fica a reflexão pra gente, né? Com esse modelo de gestão por algoritmo e risco transferido ficando mais comum em outras áreas também, como é que a nossa ideia do que é emprego, do que é trabalho, vai ter que mudar? Exato, e qual seria a nossa responsabilidade, né? De quem usa o serviço? Será que a gente tem alguma nesse sistema todo? Fica aí para pensar.